Saldos de verão Observador. Até 31 de julho, assinaturas a partir de 3€ por mês em observador.pt. Tenha acesso a todos os conteúdos do Observador para ler onde quiser. Até na praia. Apoio Jornalismo Independente. Seja bem-vindo ao Aprender a Comer, todas as semanas aqui na Rádio Observador com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Olha, já está tudo de férias e nós continuamos por cá, não é? Exatamente. A dar conselhos de nutrição. Mas olha, por falar em férias, eu tenho visto muita gente que leva almoço ou lanches para a praia e por isso hoje vamos falar de wraps, porque eu vejo muita gente com wraps na praia. Eu próprio já levei wraps para a praia. É mais saudável ou não do que comer uma sanduíche? É mais saudável. Claramente, o que as pessoas têm que tentar pensar quando olham é que numa sanduíche, em regra, 70% dessa sanduíche é o pão. Ou seja, se fizermos uma analogia com o prato, que é o que eu gosto de fazer, porque se não estivéssemos lá estaríamos em casa a comer num prato, então 70% a 75% do prato vão ser hidratos de carbono. Isto se fosse em casa, ou seja... Isto não é muito bom, pois não? Arroz, batata, quer dizer que perdes ali a oportunidade. Imagina o teu prato em que 3/4 do teu prato é arroz. Ninguém te vai dizer que isso é uma solução saudável. Na verdade, aqui quando estamos a falar de um wrap, é ao contrário. Sabemos que do wrap inteiro, da massa do wrap é cerca de 30% do total do wrap. Ou seja, equivale a 1/4 do prato. Se estivermos a olhar para o nosso prato, 1/4 do prato seria o nosso arroz e batata e temos todos os 3/4 para preencher com aquilo que realmente vai interessar nessa refeição. Por isso, o wrap nesta refeição, portanto, com a ideia de ser um almoço ou um lanche, eles, a meu ver, é um veículo para tu comeres mais vegetais e proteína, ou seja, comeres o que está lá dentro. Neste caso, não é só o facto de teres o triplo de hidratos de carbono, mas é assim que eu olho para um wrap versus uma sanduíche, é que o wrap, na verdade, ou melhor, a sanduíche vai ter o triplo de hidratos de carbono. Mas também a questão é que perdemos a oportunidade para colocar, por exemplo, a suficiente proteína que precisamos numa refeição dentro de uma sanduíche, porque não há espaço, não é? Quer dizer, não vais conseguir depois sequer trincar. E uma pessoa fica mais saciado com um wrap ou com uma sanduíche? Claramente ficaria mais saciado com a sanduíche porque o pão enche, não é? Mas aqui eu gosto que as pessoas pensem na associação ou na comparação aqui que será entre uma sanduíche e 2 wraps e não um wrap apenas. Porque essa é que será a comparação dita verdadeira. Se fores pesar uma coisa e outra, isto faz mais sentido. E o que é ótimo é que quando colocas 2 wraps para o teu almoço, na verdade vais conseguir colocar lá dentro a proteína que precisarias para a tua refeição. Portanto, consegues colocar a tua conserva da tua inteira, ou as 100 gramas de salmão, ou os 2 ovos cozidos partidos às fatias, quando estamos a falar de uma sanduíche, a não ser que o pão seja realmente muito grande e então nem tem interesse, para colocares a tua sanduíche com uma lata inteira de atum, fica uma coisa quase impossível. E diz-me uma coisa, tu tens sugestões no que toca à massa de wrap? Porque, por exemplo, nós podemos fazê-la, mas também já se vê à venda, já feita, não é? Sim. Qual é que é mais saudável? Olha, hoje em dia temos muitas hipóteses de compra e claro que em casa também gostava de dar algumas sugestões que sejam simples e que sejam saudáveis. Simples ou saudáveis, porque também há quem goste de se dedicar a cuidar um bocadinho mais da sua alimentação. Então, no supermercado nós encontramos, por exemplo, a folha de arroz ou chamado wrap vietnamita, em que é, na verdade, arroz e água. Por isso, é uma solução que é sem glúten, é muito baixa em calorias e é prática de fazer. Portanto, é uma folha quase transparente, vem um bloco dessas folhas. O que nós temos que fazer é que precisamos de hidratar, ou seja, colocamos num prato um fundo de água, hidratamos, passamos para a tábua ou para um prato seco e aí começamos a rechear e depois fechamos como se fosse um wrap normal. Só ter algum cuidado para as pontas ficarem bem fechadas, mas há quem faça depois o recheio ao comprido e consegue apenas fechar no centro. Depois tens um wrap que eu adoro, Nelson, que é o wrap de alga nori, a famosa alga da comida chinesa, que é preta. Para além gosto muito. Gostas? Eu acho que tem aqui várias vantagens. Para além de ser baixa em calorias,
fornece-nos fibra, dá aquele estaladiço que para muitas pessoas é importante para se sentirem saciadas. Depois, é uma excelente fonte de iodo, que é um mineral necessário para a função da nossa tireoide, para que seja saudável. E, para além disso, tem, por exemplo, potássio e magnésio, essenciais para os nossos músculos. E não só, mas é importante. Tem vitaminas como a vitamina K. Há pessoas que se calhar não têm ideia, mas esta vitamina que acontece em quase todos os vegetais de folha verde escura, mas também existe na alga nuri, é uma vitamina que é importante para haver uma sinergia no nosso corpo entre o cálcio e a vitamina D. Ela é o terceiro elemento aqui deste trabalho em conjunto para nós termos uma boa densidade óssea, para termos uns ossos fortes. E a alga nuri, por acaso, também tem alguma quantidade de cálcio, não é imensa. E ainda temos, lá dentro desta alga nuri, vitamina A e do complexo B, ou seja, isto é como se fosse o nosso vegetal, mas do mar. O que é que eu acho que aqui às vezes é um desafio com esta alga? Quando compramos a dita folha da alga nuri, ela é dura. E, portanto, nós temos que rechear e depois a borda dessa alga, ou desse wrap, temos que hidratar um bocadinho para conseguir fechar. Senão não vamos conseguir que aquilo vai estar sempre a abrir, mas é pensarmos que é quase como se fosse aquele tubo do sushi. Pronto, é assim que devemos pensar nisso. Depois, Nelson, estavas a perguntar de compra, não é? Sim, aqueles já feitos, não é? Como é que isto funciona? Olha, os já feitos, há um desafio, que é olhar para a lista de ingredientes. Pois. Então, na lista de ingredientes, em regra, nós encontramos gorduras que eles chamam gordura vegetal, que é sempre de ficarmos um bocadinho desconfiados, porque nem sequer é o óleo vegetal, é gordura vegetal. À partida poderá ter gordura trans lá dentro. Engraçado que quanto mais integral é o wrap, mais eu encontro. Portanto, não esquecer, e nós já fizemos um programa sobre isso, que é o que são os alimentos processados. Esses wraps são alimentos processados, altamente processados. E por isso, eu diria que faz mais sentido nesse caso. Uma coisa é uma vez, comprar para fazer uma vez. Outra coisa é para fazer durante as férias inteiras. Se não consegue comprar as outras soluções e não tem tempo para fazer, eu diria que mais vale uma fatia de pão de fermentação lenta. Mas, se tiver tempo para fazer e quiser apenas usar o rolo da massa, nós temos aqui algumas soluções e que eu acho que até são divertidas para fazer. Receitas divertidas com wraps, vamos a elas. Olha, tem que ter fibra, não é? É importante. Portanto, tenho aqui umas ideias. Esta, se as pessoas quiserem apontar, seria 150 gramas de farinha normal, 50 de farinha integral, fermento, uma colher de café, sal, o mínimo possível, 2 colheres de sopa de água e 100 gramas de iogurte grego 0% de gordura. Juntar aqui algum outro sabor e que dê riqueza nutricional, como salsa e alhos picados, não esquecer, o alho tem que ser picado ou mesmo ralado, essa parte é importante. E como é que isto se faz? Numa tigela, o que vais fazer é misturar os secos e depois juntar os líquidos, exatamente como se faz qualquer outra... Quando se trata de bolos, etc., é assim que se faz. A água de preferência estar aquecida e no final é que juntas o iogurte grego. Vais misturar com uma colher de pau, fazes 6 bolas e deixas com alguma superfície a tapar, seja um pano, seja um recipiente de vidro, para que não fique seco. Essa é a parte importante. Depois, passado uns 15, 20 minutos, estendemos e podemos colocar na frigideira, estender o mais fino possível. Aí também há truques. Se quiseres ter as mãos com um bocadinho de azeite e depois não cola, porque se pusermos farinha vai queimar um bocadinho mais. Ou então papel de película vegetal por baixo e depois a tua bola em cima e a seguir começas a estender. Também é muito mais fácil de ficar fino e depois tirar para a frigideira. E tu tinhas dito há pouco, falávamos aqui do facto de um daqueles wraps ser ótimo para quem é intolerante ao glúten. Há aqui forma de o fazer sem glúten. Sim, essa seria a minha quarta sugestão, até porque aqui estamos a falar de wraps que nós vamos comer, não é? Que é a nossa comida. Portanto, também faz parte de uma alimentação saudável, diversificar o que nós comemos. E até agora já falámos, por exemplo, num comes arroz, no outro comes alga nuri com aquelas características nutricionais todas. No outro comes farinha integral e farinha normal. E então, uma quarta hipótese seria, por exemplo, fazer, tenho aqui 2 sugestões, talvez o mais simples seja da aveia, que será um cup. Quando eu digo cup é uma nossa chávena de 250, mas hoje em dia existem estas medidas no supermercado muito fáceis. Um cup de água quente, aqueces numa panela e deixas arrefecer.
uma colher de café de sal, uma colher de sobremesa de azeite. Depois de estar aquecido, juntas então a tua cup de farinha de aveia, sem glúten, para quem precisa realmente que tenha 000 de glúten. E depois é a mesma coisa, que é vais cobrir 15 minutos, deixas arrefecer, vais moldar com as tuas mãos e separar as bolas e esticas, é o mesmo processo. Se queremos uma receita de farinha sem glúten, talvez com um bocadinho mais de variedade, posso dar aqui outra sugestão, se quiserem apontar, porque já me disseram, por exemplo, quando fizemos os de molhos de saladas, que queriam apontar essas receitas e achei graça, podemos ir partilhando isto. Então, 160 gramas de farinha de arroz, 160 de polvilho doce, que também é uma farinha que não tem glúten, 60 gramas de amido de milho, e depois aqui é que está o truque, 3 colheres de sopa de farinha de grão de bico, onde nós temos a proteína, que vai permitir dar elasticidade aqui a estes wraps, permite mais estabilidade. Também juntar, às vezes as pessoas não sabem o que é, mas 2 colheres de chá de goma xantana. Nós conseguimos isto no supermercado e conseguimos isto em lojas especializadas. Depois 30 ml, que são 3 colheres de sopa de azeite, e 250 ml, ou seja, um cup de água quente, água fervida, que podes pôr uma colher de café de sal. Mais uma vez é os secos primeiro, os líquidos depois, e será aqui o mesmo processo. Não esquecer, esta receita que eu estou a dar dá para 10 wraps, e há uma coisa muito importante que é quanto tempo é que nós conseguimos aguentar isto, não é? No frigorífico. Guardamos isto no frigorífico depois de esticado. Sim. Mesmo na frigideira, isto há um truque para ver quando é que é sinal de o virar. Sim. Faz umas bolinhas, não é? É isso. Quando vês as bolhas, está ótimo para virares, a temperatura deve ser média. E depois isto aguenta muito tempo? No Aguenta, frigorífico? Sim, a ideia é, assim que estás a tirar da frigideira, um truque é pôres uma tampa para que aquilo não vá ressecando, e depois no frigorífico deves juntá-las num saco de plástico ou com um pano de cozinha para permanecerem úmidas. Consegues aguentar até 7 dias, no congelador até 30. E aqui 2 dicas é quando tiras do congelador, e basta dispor na bancada, que elas soltam-se bem, e em 10 minutos está tudo pronto. Eu gosto de aquecer a seguir na frigideira, só porque... Eu também faço isso. Pronto, sim. E borrifo com um bocadinho de água antes para elas ficarem mais úmidas. Quando estamos a falar de colocar no frigorífico, a seguir também borrifar com a água é importante. O Aprender a Comer está sempre disponível em podcast, e para a semana ficam já a saber que vamos saber como rechear melhor os nossos wraps. Até para a semana, Mariana. Até para a semana.